E aí, gestor, me diz o seguinte: por que muitas empresas quebram e outras se mantêm prósperas durante décadas e até hoje estão muito bem, obrigado? E como evitar então a quebra? Se esse assunto te chama atenção, fica comigo até o final. Eu sou o Celso Rosa e eu ajudo gestores e líderes a transformarem as suas equipes. Por que empresas quebram? Eu já quebrei. As minhas empresas quebraram. Para quem não sabe, eu tive duas empresas, ramos similares, mas atendia dois tipos de públicos diferentes. Mas enfim, fiquei com elas em média total ali 10, 11 anos operando elas. E por que eu quebrei? Por que as empresas quebraram? Por que empresas quebram? Grandes empresas quebram, nomes que você jamais imagina atualmente tem abrido falência, tem falado sobre esse assunto de quebra. Nós podemos colocar inúmeras questões. A primeira questão que muitas pessoas colocam é o governo, é a inflação, é a questão do país, mas aí a minha pergunta é: vem governo, vai governo, muda a estação, muda a moeda, muda isso, muda aquilo. E mesmo assim, tem muitas empresas, a grande maioria das empresas se mantém de pé, se mantém próspera e funcionando, gente. E vai tudo muito bem. Então, esse é um ponto que nós não podemos nos apegar 100%. Não podemos colocar a culpa no outro, né? Outros colocam assim, porque o meu ramo é muito sazonal, ou porque meus fornecedores é isso, meu fornecedor é aquilo, meu tipo de cliente. Enfim, quando nós colocamos sempre a culpa no outro, no externo, isso já é um grande problema, tá? Eu quero te passar aqui situações, eu vou te passar aqui nesse vídeo situações para você pensar e repensar a questão da sua empresa, do seu negócio. Eu quero que você limpe o filtro, deixe ele aberto, deixe ele pronto para você receber as informações e daí você realmente determinar o que é relevante ou não para você, gestor, dono de empresa, para você que pretende empreender e já quer entender sobre esse assunto. Tá? Realmente, o primeiro ponto do porquê empresas quebram é planejamento. Tudo que você vai fazer tem que ter planejamento. Um pedreiro, um consultor civil, ele vai fazer um edifício, um prédio, uma casa, seja onde for, ele tem que estudar primeiramente o quê? O terreno, as leis ambientais local, as leis municipais, para entender se naquele local pode ser feito, pode ser construído aquele tipo de edificação, em primeiro lugar, certo? Entre muitas outras situações. Então, mas o que ele tem? Ele tem um planejamento, desde documentação, desde que tipo de material que ele vai ter que usar, quanto ele vai ter que usar, quando que esse material tem que chegar lá para ele começar a obra, certo? Então, tudo isso são partes de planejamento. E uma empresa não pode trabalhar sem planejamento. Uma empresa que trabalha assim, de qualquer jeito, e a coisa vai acontecendo, a gente vai fazendo, vai... Não, gente. Você, gestor, dono de empresa, você tem que parar em algum momento para fazer planejamento. Entender onde você está nesse momento, aonde você quer chegar, como você quer chegar, de que forma você vai chegar até lá e quais são os caminhos para esse planejamento acontecer. Né? Saírem do papel planejamento e realmente acontecerem na sua empresa. O segundo ponto, gente, estou dando uma pincelada aqui, o segundo ponto é o quê? Ação. Você tem um planejamento, então você tem agora o quê? Ações para desenvolver. Quando a gente fala de ações, tem outra palavra muito forte que está bem batida, mas as pessoas esquecem de parar e analisar realmente essa palavra. Foco. Você tem que ter foco. Qual é o teu principal business? Qual é o teu principal negócio? Porque às vezes você tem vários negócios acontecendo, micronegócios acontecendo dentro do seu negócio principal. E você não pode perder o foco do seu negócio principal. Sabe aquela questão assim, mas era um negócio tão bom, eu não podia perder aquele negócio. Era uma oportunidade que eu não podia perder. Gente, nem toda oportunidade boa
ela é boa para você naquele momento. Toda oportunidade que aparecer para você, você tem que perguntar da seguinte forma: o que eu faço hoje? O meu produto principal, o meu negócio principal vai ser valorizado, vai crescer, vai faturar, vai ser beneficiado com mais essa outra oportunidade? Se a resposta for não, você tem que parar por ali. Se tudo que você faz estiver conectado, ligado ao assunto principal, ao negócio principal, ok. Agora, se ele vai apenas tirar o seu tempo, tirar a sua visão do seu negócio para tocar outro, sendo que o seu negócio ainda não está estável, ainda não está maturado, ainda não está acontecendo, não está se renovando, tome muito cuidado com as distrações. Tome cuidado com as ações que você vai tomar daqui para frente. Tá? Então, muitos empresários chegam assim: mas eu quero diversificar o meu negócio, eu quero ampliar o meu business, eu quero ganhar mais disso, daquilo. Ok, e não tem problema nenhum com isso, desde que você entenda o quê? O seu tempo. Como é que você vai entender o seu tempo? Tendo planejamento. Nós voltamos ao seu planejamento. Então, planejamento e foco para as ações e não se distrair com as oportunidades. Tá? Tenha ações estruturadas, voltadas, focando no seu desenvolvimento do seu negócio principal, do seu business principal. Por fim, aqui é uma dica muito pessoal, gente. E eu vou voltar um pouquinho na minha história. Eu vou te falar a seguinte frase: empresas não quebram. CNPJs não quebram, gente. Você sabia disso? O que quebra, ou o que quebram, são CPFs. O que quebra são pessoas. É você quem quebra. Quando as minhas empresas quebraram, não foram as minhas empresas que quebraram, fui eu que quebrei. A minha pessoa quebrou. Às vezes a gente vê situações em que você quebrou e você vendeu o seu negócio para outro tocar, e o outro está tocando e está acontecendo, e está virando, e o jogo está indo. Então, não é um negócio, gente. Somos nós, é o empresário, é o gestor, é o dono do próprio negócio. Não somos pessoas, são as pessoas que quebram. Empresas não quebram. E o maior fator, além do que eu já falei aqui, de planejamento, de visão de foco, visão estratégica, né? Ações estratégicas para maximizar o seu tempo, para ampliar o seu negócio, o seu planejamento, para todas as ações direcionarem para o seu planejamento central. Além de tudo isso, o que pega muito com os empresários é uma palavra chamada orgulho, ego. Muitas empresas quebram, muitos CPFs quebram, muitas pessoas quebram, porque por causa de orgulho, por causa de ego. Mas como assim, Celso? Como assim que é por causa de ego? Sim, gente. Recentemente eu fiz uma entrevista com 12 empresários, ramos totalmente diferentes um do outro. Tivemos um bate-papo, um momento de networking muito bacana. E quando começamos a falar das dificuldades, as dificuldades sempre foram colocadas fora. É meu funcionário, é o meu cliente que não paga, que paga atrasado, é o meu fornecedor que atrasa com o pedido. O problema sempre estava fora, é sempre uma terceira pessoa. Mas aí nós vamos ao seguinte ponto: pessoa. E quando eu falo de pessoas, eu falo assim, tá, e quando essa pessoa que traz todos esses problemas que foram colocados é você, empresário? Quando a pessoa que não sabe negociar com o fornecedor, que não sabe ter postura junto aos funcionários, uma cultura de liderança, que não sabe negociar, criar uma cultura visível de negociação com o cliente. Quem faz isso? Não é você? Não é uma pessoa? Então, quando a pessoa quebra, a empresa quebra. Igual do gado, e muita gente confunde esse tipo de ditado, pensando que é aquele cara que está olhando ali o tempo todo, em cima do funcionário, incomodando, sendo aquele chefe chato. Porque isso é um chefe chato, bom? Não é um empreendedor, não é um líder, ok? Mas quando o olhar do dono é olhar realmente para o negócio com critério, dizendo, poxa, aonde eu posso melhorar? Aonde eu preciso mudar meus processos?
meu processo de contratação, meu processo de treinamento, volto a frisar, meu processo financeiro, eu tenho que olhar isso. Então, pela falta de conhecimento e pelo ego, muitos deixam de pedir ajuda. E às vezes a ajuda está onde, gente? Naquele que você chama de concorrente. Você deixa de pedir ajuda para alguém que é do seu ramo, que está indo muito bem, porque você não quer compartilhar com ele as suas dores, as suas dificuldades. E às vezes é esse cara, é essa pessoa, é esse concorrente que vai te ajudar, que vai te dar um caminho. Porque a ideia pode ser a mesma, gente, mas a forma de atuação, a forma de aplicação é diferente. Porque você vai colocar o quê? Você vai colocar a sua personalidade, o seu jeito de gerir, o seu jeito de fazer. Então, são 3 dicas aqui para a gente encerrar o vídeo. Uma, planejamento. Tenha um planejamento estratégico. Tenha ações estratégicas dentro de do foco específico para o final comum, que é o seu planejamento do seu produto final. Fuja das oportunidades que não agregam ao seu produto final. E, por fim, fuja do alto ego. Fuja do ser sozinho. A vida do empresário já é uma vida meio solitária, mas você não precisa estar só, você não precisa, você decide estar só. Quando você se abre para buscar ajuda, buscar pessoas, com certeza você vai ter outros resultados, outra forma de chegar ao mundo e ter uma empresa muito mais saudável. Então fica aí para você essas 3 dicas como empresário, como gestor do seu negócio. Então, planejamento, foco, fuja das oportunidades e, por fim, e não menos importante, fuja do alto ego. Um grande abraço e bora para cima!